Confesso que eu estava mais nervosa em casa, na igreja. Irmãos, eu quero louvar o Senhor, sabe, pela oportunidade de poder estar aqui mais uma vez. E quando o Anderson chegou em casa, né, e falou que o pastor ia colocar meu nome para pregar, eu estava no quarto colocando a Heloísa para dormir. E toda noite quando eu entro no quarto deles, né, que eu vou colocar ela para dormir, eu começo a falar com Deus. E eu conversando com Deus assim, dizendo, Senhor, depois que eu tive Heloísa, eu não consegui fazer mais nada na obra do Senhor, né, que a gente fica muito atarefado. E digo, o que é que eu estou fazendo? Estou sendo útil em quê? E eu conversando com Deus, né, Senhor, eu quero que o Senhor me use, me bote o Senhor a ver que eu estou aqui para que o Senhor me use. E quando ele chegou em casa, ele disse, pastor, você vai pregar. Ai, meu Deus. Mas eu estava orando, né, para Deus me usar. Só que eu não imaginava que ia ser para pregar, irmãos. Toda vez quando eu falo assim para Deus que eu não estou fazendo nada, eu só me coloco para pregar. Quando eu viajo para casa de minha mãe, lá na Assembleia eu me converti, o pastor me volta para pregar. Eu digo, oh meu Deus. Mas seja feita a vontade do Senhor. E eu fiquei um mês todo, nossa, eu estou muito nervosa, o que é que eu vou pregar? E eu preguei, fiz 3 mensagens, o Senhor disse que não era. E quando chegou quando já no finalzinho, no último segundo, o Senhor disse, é essa. E eu, vamos lá, Deus, seja feita a vontade do Senhor. O Anderson até brigou comigo porque eu trouxe o caderno, né? Eu disse, o Anderson, e agora como é que eu vou levar a mensagem? Aí eu disse, cadê a mensagem? Eu disse, é aqui. Ele, eita, eu vou assustar um pouco. Eu vou pensar que você vai pregar a mensagem do mundo todo. Não, mas é porque eu anoto tudo. Porque quando a gente vira a gente esquece de tudo, né? E o culto hoje foi direcionado praticamente para o que eu vou pregar. E a mensagem, o tema da nossa mensagem é mude suas palavras, mude sua vida. Eu fiz 3 mensagens, não está até aqui, ó, 3. Mas o Senhor mudou os planos dele, né? E quando eu estava preparando a mensagem, né, lá eu pesquisando, você sabia, irmão, que os homens eles falam basicamente 7.000 palavras por dia. E nós mulheres falamos 21.000 palavras por dia. Como a gente fala, né? E eu lendo, né, dizendo, meu Deus, o que eu vou falar, Senhor? O que eu vou falar? E o Senhor, eu demorei para fazer essa mensagem, sabe? Porque toda vez que eu ia escrever, eles acordavam, e eu voltava de novo. E eu disse, Senhor, que seja feita a tua vontade, porque eu sou tão pequena, eu sou tão tímida. Até na escola eu era tímida para apresentar o trabalho, mas seja feita a vontade do Senhor. E não é preciso ser bom em matemática, né, irmão? Que nós mulheres precisamos 3 vezes mais de palavras do que os homens. E as mulheres, se você for calcular, 21.000 palavras a 365 dias, ela vai falar basicamente 7.665 palavras por ano. É muita palavra, né? Eu acho que a gente ultrapassa isso, porque eu acho que eu falo muito, ainda mais quando a gente tem filho. É toda hora. Não é preciso ser bom para calcular isso. E se a gente for analisar a Bíblia, ela vai dizer que a língua, ela tem o poder de construir e destruir. Né? Que nem o tema já está dizendo, mude suas palavras, mude sua vida. Você é aquilo que você fala. E a palavra, ela tem, a sua boca tem o poder de trazer vida e de trazer mundo. E eu analisando assim, eu digo, meu Deus, nesse tempo todo, nesses 30 anos que eu vivi, será que... Vamos contar 30 anos porque a criança não sabe muito, né? Vamos contar da adolescência para cá. O que é que a gente tem falado, né? Será que você tem falado bênçãos ou maldição? Será que você tem falado palavras que traz vida ou palavras que traz morte? Será que da sua boca tem saído somente bênçãos? Eu cresci numa família assim que meu padrasto ele bebia muito. E quando eu me converti, né, na casa do Senhor, eu comecei a ver as coisas de um jeito diferente. E eu sempre escutava, né, ele falando palavras de derrota para a vida da minha mãe, quando ele bebia, né? Ah, você não vai ser mais, ainda arrumar outro igual ele.
Fora o pai dela, que ela já me ouviu palavras de derrota. E a gente sabe que a nossa boca ela tem poder, principalmente do pai e da mãe. Quantas dessas palavras você falou que trouxe bênção? Eu queria que você analisasse, não precisa assim falar não. Trouxeram bênção para a sua vida. As palavras elas são algo muito poderoso. Por isso eu quero falar sobre elas nessa momento. Eu queria que os irmãos ficassem bem atentos e me perdoem, irmão, se vocês verem que eu estou nervosa. Quero que vocês fiquem atentos só à palavra do Senhor. Se a gente parar para perceber, teve aquele dia que você estava naquele dia maravilhoso, aquela presença gloriosa. Diz, hoje o dia vai ser bom, hoje o dia vai ser maravilhoso. E de repente uma palavra que uma pessoa direcionou a você destruiu todo o seu dia. De repente uma palavra, uma frase destruiu todo aquele dia maravilhoso que você disse que ia ter. Eu já passei por isso, eu já passei de acordar e dizer assim, hoje o dia vai ser bom. Hoje o dia vai ser maravilhoso, hoje eu vou conseguir arrumar minha casa, porque por internet não consegue mais. Hoje eu vou conseguir fazer isso, fazer aquilo. Estou feliz, boto um louvor, glória a Deus. E de repente alguém vem e diz uma palavra de Deus, você nunca mais vai conseguir fazer nada na sua casa. Criança não para, que começa a falar aquelas palavras que você diz. Não. E você começa a ficar triste. Você começa a ficar triste. E deixou aquela palavra entrar no coração de vocês. Deixou ela entrar no nosso coração. Você vê que com uma palavra ela tem poder de destruir a vida de uma pessoa. Eu não vou dizer que a mesma palavra que feriu você me feriu, porque às vezes as pessoas entendem a palavra de uma forma diferente, né? Às vezes você entende que não foi, e outros já sentem mais, já carrega mais, pega aquilo e eu tenho tentado não ouvir. E essa semana, esse mês, foi um mês assim que eu digo, meu Deus, parece que quando a gente vai pregar a tua palavra, nós somos provados naquilo que a gente vai falar. Porque foi, sabe, mas ele tentou de todo jeito tentar me frustrar, tentar que eu falasse coisas que não era para me falar, porque eu ia falar justamente do poder das palavras. E chegou uma hora que a pessoa foi na minha porta. Você vê como o inimigo ele é sujo. Ele foi na minha porta, desaforo na minha porta. E eu cheguei para a pessoa e respirei fundo, pensei no Espírito Santo, disse, eu não vou envergonhar o nome do Senhor. E falei, tudo bem, mulher, tá certo. O Senhor é o Deus que me justifica. E fui preparar minha palavra. A palavra tem poder de destruir e de construir. Geralmente uma pessoa magoada e triste, ela traz consigo aquilo que machucou na infância, uma palavra que ela ouviu na infância, e até mesmo agora depois de adulto. Então tem pessoas que guardam, não conseguem perdoar. Então fica ali, remochando. Tem pessoas que deixam de viver, porque uma palavra que a pessoa falou destruiu todo o ser dela, toda a identidade dela. Geralmente carregamos palavras que foram ditas na infância, as palavras que não gostaríamos de ter ouvido. Foram palavras que distorceram a nossa identidade. Disseram que nós éramos uma coisa sem ser. Eu conheço várias pessoas desse tipo assim. Palavras têm poder de destruição. Eu quero que você guarde essa palavra tem poder de destruição. Talvez algum problema seu hoje tenha sido gerado por alguma frase dita na infância. Quantas mulheres hoje não têm gastado suas orações? Quando eu fui falar com o Anderson, explicar para ele, gastado suas orações, ele gastado suas orações, Jesus, por quê? Não é. Sabe por que gastado? Porque às vezes a gente fica naquela mesma oração. Senhor, tira do meu coração essa palavra que eu ouvi na infância. Às vezes deixa de andar para frente, porque a gente ainda está lá atrás. E eu fui explicar para ele o porquê, né? O porquê a gente está gastando as nossas orações, os nossos joelhos. Até tem mulheres até indo fazer terapia para esse
para esquecer palavras que foram ditas na infância dela. Que ela não ia crescer, que ela era uma derrotada. Eu já ouvi isso. E por um período de tempo, eu ficava com aquilo na minha mente. Porque eu tinha o quê? Uns 18, 19 anos. Foi na época que eu casei com 20 anos. E quando eu saí da casa da minha tia que eu morava com ela me disse uma palavra que me machucou. E isso eu acabei levando para o meu casamento. Né? Quando acontecia algo, eu dizia, é verdade isso que ela falou. E por um curto período de tempo eu fiquei acreditando naquilo. Mas chegou uma época que eu disse, não, eu tenho o Espírito Santo. Eu sigo a Deus, será que ele está carregando coisa do passado? Não, o Espírito Santo hoje é dono de mim. Aquilo que ela falou, passou, não vem para mim não. E graças a Deus hoje eu escuto e tento ouvir a voz do Espírito. Não vou dizer que a gente é santo não, porque tem horas que não pode falar. Às vezes a gente fala coisas que não era para falar, no momento que não era para ser dito. E tem coisas que a gente não fala e era para ser dito. Às vezes a gente erra mais nas palavras. A gente erra em muitas coisas, mas nas palavras é que a gente erra mais. As palavras elas têm um poder de destruição. Quantos de nós não queremos resolver um problema gerado por uma palavra, uma frase? Eu quero que você pense uma palavra que uma pessoa falou para você. E às vezes quando você vê aquela pessoa, você lembra da palavra. Às vezes você até muda com a pessoa, né? A gente até muda, às vezes a pessoa falou isso, então eu não vou ser mais assim com ela. Ela falou isso comigo. Também já teve, não vou falar só do lado ruim não, né, gente? Também tem um lado bom. Também já teve aquele dia que você estava triste, né? Estava abalada, chorando, decepcionada com algo. E chegou uma pessoa e lhe deu uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. As palavras têm poder de destruir e de construir também. E é isso que eu quero que vocês gravem nessa noite. As palavras, ela tem um poder sobrenatural. Há um poder acima daquilo que você fala. Um poder imaginável nas suas palavras. Um poder imaginável nas suas palavras. Se uma palavra, uma frase, que uma pessoa, por um momento de raiva, ela falou e pesou tanto em você, imagina suas próprias palavras. Se a palavra da pessoa já pesou em sua vida, imagina a sua palavra. Já parou para analisar? Porque às vezes a gente pensa que é só o que os outros falam que machuca, mas você já parou para pensar que as suas palavras também machucam? Você é sua maior ouvinte. Você é sua maior ouvinte. Se uma pessoa ligar para você e você quiser ouvir o que aquela pessoa falou, você desliga o telefone na cara dela, não é? Se ela falar algo que você não queria ouvir, você desliga e finge que caiu a ligação. Não vou ouvir não. Mas você não pode deixar de ouvir as suas próprias palavras. Você escuta as suas próprias palavras. Às vezes a gente se preocupa tanto com o que as pessoas vão falar, que esquecemos nossas palavras são mais importantes do que as das outras. Esquecemos que o que a gente fala é mais importante do que o que os outros falam. A pessoa pode chegar e dizer, você é uma derrotada, você é uma destruída, você ninguém ama. Igual a minha fala, você está se sentindo cabisbaixo. Mas quando você chega e diz, eu sou isso porque eu sou de Jesus, eu sou isso porque Jesus me salvou, eu sou isso porque Jesus me resgatou. Antes eu era assim, mas hoje eu não sou mais, porque eu tenho o Espírito Santo que cuida de mim. Eu tenho o Espírito Santo que diz que eu sou menina dos olhos dele. Eu tenho o Espírito Santo que traz alegria quando a gente está triste, que traz alívio no momento que a gente escutava, que não era para escutar. Amém, Jesus. Eu queria que os irmãos abrissem sua Bíblia lá em Provérbios.
Provérbios 18, 20. Para não ficar só nas minhas palavras, diz assim: você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Para você ver, irmão, como a palavra ela tem poder. A palavra diz, olha, você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. É você, não é o outro. A Bíblia está dizendo que é você. Não está dizendo o outro vai ter que dar. Não, é você. É você. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Às vezes uma pessoa vem conversar com você e começar a contar a vida dela, né? E tem pessoas que não sabem dar uma palavra de conforto. Diz é mesmo, a vida é ruim, é assim, desista, chuta o balde. E tem outras pessoas que não, chega e diz, não é assim, Jesus tem o melhor para você, Jesus tem isso para você. Sim, tá difícil, né? Mas vamos, e ajuda, levanta. Você terá que aguentar as consequências do que você está. Se você falar coisa boa, você vai aguentar aquilo que você dizer, coisa boa, né? Quem não quer ouvir coisa boa? Eu tenho ouvido muitas coisas que me machucaram, mas às vezes eu tenho me calado. Eu me calei muito. Tenho deixado passar. Tenho pedido o Espírito Santo passar no coração, curar o coração. Porque as mesmas palavras que a pessoa falou, eu não queria falar para a pessoa, entendeu? Porque como me machucou, eu disse, não, vai machucar também. Então muitas das vezes eu deixava de falar. Às vezes eu chorava, dizia, não, mas eu não vou falar, porque eu sei que essa palavra vai machucar a pessoa. E às vezes é isso que a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que se calar, porque quem nos justifica é Deus. Deus é quem nos justifica. Né? O texto fala que a qualidade das nossas palavras depende da qualidade, que a qualidade da nossa vida depende da qualidade das nossas palavras. É que nem eu falei no início. Se você falar que é uma derrotada, você vai ser uma derrotada. Agora, se você falar que você vai ser uma vencedora, em Cristo Jesus você pode ser uma em Cristo Jesus. Você vai conseguir em Cristo Jesus, porque sozinho a gente não consegue nada. Eu já ouvi gente dizer, eu fiz tudo porque eu consegui sozinho. Coitado. A gente não consegue nada sozinho, a gente pode até conseguir, mas a gente não tem paz quando não tem a presença de Deus. Né? Do que você está cheio? Do que sua boca está cheia? Do que você tem comido? Do que você tem se alimentado? Você já parou para analisar do que você tem, do que você está cheia? Você está cheio de palavras de derrota? Você está cheio de palavras que trazem enfermidade? Porque tem palavras que trazem enfermidade na vida de uma pessoa. Tem palavras que a pessoa ouve e daquela palavra é gerada enfermidade, tristeza, ansiedade, depressão. Quanta gente hoje está com ansiedade e depressão por causa de uma palavra, às vezes? Muita gente. Sempre que a Bíblia nos traz uma revelação gloriosa, o inimigo ele tenta roubar a revelação. Sempre. Podemos tirar o acesso à revelação, porque mesmo que você não estude a palavra, você não lê a palavra, tem pessoas que trazem para você. O pastor está aqui, dia de terça, quinta, domingo prega, a pastora prega. Né? Tem muita gente que prega. Mesmo que você não lê a palavra, que você não estude a palavra, tem pessoas que estudam para ensinar. Então não tem como você dizer que não sabe a palavra, você sabe. Não é que não, eu falei isso porque eu não entendo a palavra. Não, você entende que tem pessoas que pregam para você. Quando você vem para o culto, tem pessoas que vêm para ensinar. Eu preparando a palavra, gente, é muito difícil você preparar uma palavra para trazer. E você fica, ai meu Deus, é isso que o Senhor quer que eu fale naquela igreja? É isso que o povo está precisando ouvir? O que é que eu vou falar, Senhor? Eu não quero falar nada que não seja da tua palavra, né? A gente fica muito preocupado, muito nervoso, e às vezes a gente chega aqui, a gente não tem atenção dos irmãos. A gente não vê os irmãos atentos à palavra, né? A palavra se perde.
O inimigo tenta roubar a revelação da palavra. Às vezes uma palavra que era para ser bênção, você não ouviu. Porque o inimigo tirou a sua atenção total da palavra. A sua palavra, a palavra tem poder, gente. A nossa palavra ela tem poder. Eu lembro que quando minha mãe se separou do meu padrasto, eu vim morar aqui em Aracaju, eu tinha 17 anos, vim morar com minha tia. E quando você mora com alguém que não é sua mãe, você sabe que é muito difícil, né? Você tem que engolir tudo calado. Mesmo que você esteja certo, você tem que estar calada. E eu ouvia muita coisa. Eu ouvi muita coisa. E eu lembro que eu entrava no quarto quando eu ia dormir, eu me ajoelhava. E eu orava ao Senhor, dizia, Senhor, um dia o Senhor vai me abençoar com uma pessoa que eu vou aprender com essa pessoa. Vai ser uma pessoa de Deus, uma pessoa... E comecei a orar. Quando era da Assembleia, a gente sempre ora assim, uma pessoa de candeia de fogo. E comecei a dizer a Deus como eu queria a pessoa. Eu só esqueci de dizer o tamanho, gente. Aí, eu acho que Deus permitiu que eu não falasse o tamanho, né? Porque ele já estava preparando o Anderson. Aí eu começava a dizer, Senhor, eu quero uma pessoa assim, assim. E Deus me deu uma pessoa do jeito que eu pedi. Uma pessoa temente ao Senhor. Uma pessoa que se preocupa com o que é de Deus. Uma pessoa que se preocupa com uma família. Porque eu disse, eu quero um marido que cuide de mim, cuide dos meus filhos. Que não saia sozinho, que me leve junto. E o Anderson, ele é igualzinho. O Anderson, ele é a mesma pessoa em qualquer lugar que ele estiver. Eu sempre digo com ele, se eu não orei, o Senhor fez eu esquecer na hora o tamanho. Porque vai que Deus me desse um homem altão, fortão, e não fosse tudo que eu pedi, né? Então, eu sei, suas palavras têm poder. As suas palavras é que vai fazer a sua vida. Tem muitas pessoas que vivem derrotadas porque diz que é derrotada. Eu não vou conseguir, eu não tenho, eu não posso. Sempre quando Satanás tenta colocar assim na minha mente, você não vai conseguir, eu penso, não, eu vou conseguir, porque eu tenho Deus. Se for da vontade do Senhor, eu vou conseguir. Minha gestação toda, os médicos diziam que minha filha não ia nascer. Minha gestação toda, se eu fosse me apegar às palavras dos médicos, eu tinha ficado ansiosa, eu tinha ficado com depressão. Toda consulta que eu ia, os médicos diziam, seu bebê está assim. Eram 2. Depois ficou 1. E esse 1, eu dizia, Senhor, hoje vai ter uma consulta, eu vou receber uma palavra boa. Minha filha vai estar bem. E quando eu chegava lá, o médico dizia, o saco gestacional está pedindo para o seu bebê. E eu vou estar chorando. Aí depois eu lembrava assim, está na mão do Senhor. Se ela for para ser minha, ela vai ser. Se não for para ser... No outro mês a mesma coisa. Olha, sua bebê está assim. E eu voltava. Aí chorava, porque nós somos humanos, a gente sempre, né? Mãe. E eu sempre ali, Jéssica. E Deus sempre falando. Sou eu quem faço, sou eu quem cuido. Sou eu... O tempo todo Deus falando, então. Teve que tomar remédio para segurar, sem necessidade nenhuma. Era tudo espiritual. Tudo no âmbito espiritual. E quando eu tomava o remédio, eu passava mal. Era pior do que quando eu não tomava. E o Anderson disse, não, deixa o remédio, não tome não. Vamos confiar no Senhor. E eu não tomei, parei de tomar, e graças a Deus, até o final da gestação, foi só que minha filha não ia nascer. E se nascesse, eu não podia fazer nada, era para ficar deitada numa cama. Eu não fiquei não. Olha pra você. Quando eu andava, parecia que tinha um saco de pedra, eu carregando aqui no meu pé, porque ela descia. E o médico dizia, você não pode andar, porque se sua placenta estourar, seu bebê pode morrer. Você não pode sangrar, você não pode fazer nada, irmãos. Eu vou dizer para você, quando a gente confia no Senhor, eu pintei quarto, eu subi escada, eu desci cadeira, ia buscar Samuel na escola, aí voltava, caminhava. Quando chegar a casa, morrer de dor. Mas então, o Senhor disse que ela é minha, para me dar, então, não estou fazendo nada com isso. E assim foi, irmãos. E quando eu fui ter Heloísa, foi uma experiência muito boa quando eu fui ter Heloísa, porque eu não podia sangrar, minha emoção não podia estourar. Eu não podia sentir dor. Como é que você vai ter um bebê e você pode sentir dor? Como é que você recebe a hora do bebê nascer? E eu ficava, meu Deus, eu sei que o Senhor vai falar comigo quando for a hora da minha filha nascer.
estava trabalhando e eu fui para a última consulta. E quando eu cheguei em casa, eu senti uma docinha de nada nas costas. Aí eu sentei no sofá, aí eu ouvi uma voz. Vá para a maternidade que sua filha vai nascer. E eu assim, hesitada, né? Na maior tranquilidade, liguei para o Anderson e o Anderson, venha para casa para a gente ir na maternidade. O Anderson já fica mais nervoso que eu. Eu também, não levei nada, não levei bolsa, nada. Só vou levar não. Assim, não leve não, você não sabe. Tá certo, vou levar não, você traz, leva depois. E eu fui, quando eu cheguei lá, os médicos já foram botando tudo. Você já vai para aí já. Vai de novo. Você nem teve tempo de ser avisado, eu já passei na marca para ter Heloísa. Aí eu fui ter Heloísa, quando a Heloísa nasceu. Gente, não tinha nada, meu bebê. Nada do que os médicos falaram, meu bebê. Glória a Deus. Porque o tempo todo eu confiei na palavra do Senhor. O tempo todo eu confiei no que Deus usou pessoas para me falar. Que Ele estava cuidando, que Ele estava dando. Glória a Deus. E o Senhor, Ele chegou para mim, eu lembro que a última consulta que eu fui fazer de Heloísa, o médico disse que ela tinha uma alteração no coração. Só que na hora, quando ele falou isso, eu dei risada, porque eu já sabia. Deus já tinha me dito antes, quando eu fui descobrir o sexo dela, o Senhor já tinha me dito que ia ser uma menina. E quando eu fui fazer a ultrassom, o Senhor já tinha me dito que ela ia ter um problema no coração, mas que o Senhor estava curando. E ia dar um exame que era para o Senhor saber que era Ele que estava falando comigo. E eu fui, quando o médico falou, estava eu, minha mãe e o Anderson na sala, a gente deu risada, né? Era para chorar, né? Desesperada. A gente não, mas... Só que o Senhor já tinha dito que ela ia ter, mas Ele estava curando. Eu ia me desesperar. Irmãos, e por incrível que pareça, quando minha irmã, Deus usou ela, era Vinicius, e ela fez a oração, a manchinha que Heloísa estava no coração apareceu na minha perna e na perna da minha irmã. A manchinha que Deus mostrou à minha irmã, que estava no coração dela, apareceu. Eu tirei até foto. Eu disse, eu vou tirar foto e vou guardar, porque... E quando eu fui para a América, que eu compartilhei com ela, né? Ela disse, não diga isso em você, não, mas eu disse, ela disse, isso é enfermeira. Aí eu disse, quem quiser que me ache de doida, foi comigo que aconteceu, então é verdade. Então por onde eu passar, se eu tiver a oportunidade de dizer, eu vou dizer, acredito que quiser, foi comigo que aconteceu. E no outro dia eu fui lá e levei uma Bíblia para ela, tem uma Bíblia aqui, né? E ela botou na bolsa e esqueceu, gente, esqueceu. Aí quando foi um tempo depois que a Heloísa nasceu, ela mandou mensagem para mim. Amei o presente e vi obrigada, não sei o que, olha, depois de tanto tempo. E assim, irmão, você não pode guardar aquilo que você ouve de destruição. Mesmo que você escute, você fale que não é verdade. Se Deus está falando com você, fale que não é verdade. Não leve para o seu coração, não. A criação de Deus, ela obedece a palavra dele em tudo. Você já parou para pensar que Deus ele fez tudo através da palavra? Ele poderia buscar o olho, ele poderia ficar no estado de lei, ele poderia... Mas não, ele criou tudo pela palavra. Para você ver o quanto a palavra tem poder. Não é porque ele é Jesus, não, né? Claro que Jesus ele vai ter poder em tudo que ele fizer. Mas é só para dizer o quanto a palavra tem poder. Jesus ele mandava o vento se acalmar e o vento obedecia. Aleluia. Jesus ele amaldiçoou uma árvore porque não deu fruto e a árvore obedeceu. Jesus deu uma ordem para que enchesse as talhas de água. E a água foi transformada em vinho sem ele nem tocar. Só no comando da voz de Jesus. Só no comando. Enche as talhas de água. Glória a Deus. Você lembra da ilustração de Pedro e os discípulos, né? No barco, né? Quando viu aquela ventania. Jesus estava lá com eles. E eles ficaram apavorados. Às vezes a gente está com Jesus e a gente se apavora com coisa pouca. A gente está com Jesus do nosso lado e a gente fica com medo. Veja o discípulo com Jesus no barco. Ô, mestre, não te importa que morramos. É carinho. E Jesus vai e manda o vento se acalmar e o vento se acalma. Às vezes é assim na nossa vida também. Mas Jesus está ali, ó, eu estou aqui. Por que você está tão ansiosa? Eu estou aqui, porque você está
para pedir a outra pessoa assim, conselho, a outra pessoa que ele nem tem um bom conselho para dar. Mas ele procura Jesus em último caso. E Jesus, ele tem a palavra certa para nós. Ele tem a palavra verdadeira para nós. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi com a palavra, Lázaro vem. A irmã de Lázaro não acreditou, assim, né, quando Jesus disse que ia ressuscitar Lázaro. Ela disse, mestre, mas já tem 4 dias, já fede. Mas ela não estava ouvindo a palavra. Deus estava dizendo, eu vou ressuscitar. Mas ela estava pegada o quê? Aos 4 dias que ela estava fedendo. Ela estava lembrando de Jesus, não, eu vou fazer, eu sou impossível, é eu, Jesus. E Jesus ressuscitou Lázaro só com o poder da palavra. Glória a Deus. Deus, as palavras é tão importante que é crucial na nossa salvação. Amém. Ela é tão importante que ela é crucial na nossa salvação. Você sabe que você pode perder sua salvação por causa de uma palavra. Ah, não, mas eu já entreguei minha vida a Jesus, eu já vou para os cultos, Mas não adianta você ir para o culto, você dizer que entregou sua vida para Jesus e você andar vivendo palavras de derrota, andar falando do seu irmãozinho, andar falando mal, ir para o culto depois sai, falar mal do irmãozinho, falar mal da igreja. Não adianta. Não basta acreditar nas palavras, tem que confessar. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos. Romanos 10. Romanos 10. Deixa eu ver, eu acho que eu só esqueci de botar o versículo. 9, né? Se você disser com a sua boca, Jesus é o Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou, você será salvo. Glória a Deus. Você tem que crer, tem que confessar. Né? Você tem que confessar. Não basta só acreditar, tem que confessar. É o que a palavra de Deus diz. É o que a palavra de Deus diz. E a gente vai falar sobre a língua, a mandíbula e a voz. Um pouquinho, vou só explicar um pouquinho. Quando eu falo mude suas palavras, mude sua vida, é que a gente precisa ter um freio na nossa língua. Você precisa ter um freio na língua. Porque às vezes a gente fala coisa que não é para falar, então tem que ter freio. Primeiro de tudo, tem que ter freio. A língua sem freio. Abra sua Bíblia em Tiago. Tiago 3, do 2 ao 5. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos obedeça. Assim fazemos com que vão onde querem. Assim fazemos com que vá onde queremos. Pense no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes. Ele é guiado por um pequeno leme e vai onde o piloto quer. É isso que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. A língua é tão pequena, mas ela se gaba de muitas coisas. A língua ela pode destruir uma nação. A língua ela pode destruir uma geração.
certamente, a gente já entendeu que há poder nas palavras, que a morte e a vida no poder das palavras da língua, que a gente come as palavras que a gente fala e que a gente precisa ter cuidado com o que a gente fala. Já falei tudo isso anteriormente. Tiago começa fazendo um desabafo. A gente cai muito nas nossas próprias palavras. Eu já falei demais, eu já fiquei calada na hora que era para ter falado. Vocês já ficaram calados na hora que era para ter falado? Era para mim ter falado isso, mas eu não falei. Certamente você falou no momento que não era para ter falado. Você deve ter se arrependido de ter falado algo para alguém, que estava um segredo seu. E depois você se arrependeu. Poxa, não era para ter contado não para aquela pessoa. Me arrependi. E agora? Mas você já falou. Não tem como apagar. Porque você já falou. Tiago diz: todo mundo tropeça muito, mas nas palavras tropeçamos mais. Quantas vezes você falou, né? E gente, não era para ter falado não. E fica com aquela consciência assim, olha, não era para ter falado. Não era para me ter falado, gente, não era para me ter falado. Ai meu Deus, e agora? E você fica, e aquela pessoa vai, será que vai? E isso fica consumindo a gente, né? O texto de Tiago tem como diferença, tem como referência o freio de um cavalo, o leme de um navio e o fogo de uma floresta. Acho que essa parte eu não li, foi? Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é o fogo. Ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o ser. Como o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. Veja como tem poder as nossas palavras. Você já imaginou um cavalo? Gente, eu já subi num cavalo, quase eu caio dele, mas nunca subi na minha vida. Porque eu não soube conduzir ele, né? Você tem que ter a rédea do cavalo. E o cavalo saiu desempestado comigo em cima e eu só gritava de desespero. E nunca mais eu subi num cavalo, não subo não, gente, eu medo. E se você botar um freio no cavalo, você consegue tomar. Até uma criança consegue subir nele, né? Quando está com freio, porque o freio ele atinge uma parte sensível do cavalo, que é a língua. Quando você freia ele, ele sente dor, então ele para. E a palavra que também fala do navio. Imagine um mar enorme, o navio já é pequeno, né? No meio do oceano todo. Imagine um leme. Eu estava dizendo antes que é um leme, né? Porque antes é universitário, eu não sei. Aí ele, não, o leme é um ferrinho, sei lá, não sei se ele falou certo. É um ferrinho que ia para levantar assim, o navio tomar direção e sei lá. Tá certo. Um leme. E quando vem uma tempestade, é o leme que direciona, junto com o piloto, direciona, que tenta vencer a tempestade. Eu nunca fui pro mar, né, gente? Não sei nem como é lá, mas assim, eu já tentei atravessar o rio lá onde eu moro de barco e eu juro pra vocês, eu não gostei não da experiência. Eu fiquei com medo. Me deu uma dor de cabeça depois quando eu cheguei, que eu disse mais nunca. A minha mãe vendeu o barco, porque a gente não queria andar mais no barco. Porque as ondas, se no rio as ondas a gente já acha alto, imagina no mar, né? Eu fui mais nunca, assim, mãe, não vou não. Toda vez quando eu vou pra lá, vamos pra ilha, por trás. Não. E depois que eu fui mãe, é que eu fiquei medrosa muito. Tudo eu penso nos meus filhos. Se eu morrer, meus filhos vão ficar com quem? Não vou não. E uma floresta, imagina, você jogar um fósforo, um cigarro numa floresta. Você vê o tamanho do estrago que faz? Uma família. Veja, comparar a nossa língua com uma família. Um fogo, gente. Você vê passando nos jornais, né? A arma incendiada aí. Você imagina. Olha, a nossa língua está comparada com o fogo de uma floresta. É muito perigoso.
que ter freio nas nossas palavras. A gente tem que ter freio nas nossas palavras. O que cada um disser vai produzir na sua vida. O que você disser vai ser produzido na sua vida, cada palavra que você disser. Então, a gente tem que ter cuidado com as nossas palavras. Tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Eu estou falando da língua. Você consegue domar um cavalo com freio e o navio com remo. Aquilo que parece destruição pode também trazer construção. Eu só falei que a língua traz destruição, tá? Destruição, mas também pode trazer edificação, também pode trazer construção, também pode mudar uma vida. Você também pode ter palavras boas. A gente fala assim da parte ruim que é para a gente refletir, né? Você é mesmo, eu falei, eu vou mudar a partir de hoje. Mas também tem a parte boa. Tem a parte boa que a gente escuta também. Glória a Deus. Né? Quando eu tive Heloísa, gente, a gente fica tão assim quando a gente tem filho. E quando é uma gravidez de risco, a gente parece que ele fica tão assim, sabe, acabada, destruída. Olha no espelho e diz, vixe, não dá pra nem sair de casa. Ele fica barriguda, ixi, fica os cabelos tora todinho, o meu bem tá vendo. Tora todinho os cabelos, você não dorme direito, e aí tanta coisa. Mas quando a gente olha pelo outro lado, a maternidade é maravilhosa. Você vê, né, o bebezinho andando ali, mamãe, esquece de tudo. E eu já chegou gente pra mim e disse, você tá acabada. Você não se arruma. Gente, a minha gestação foi muito complicada. A minha gestação foi 9 meses chorando, assim. Eu não comia. Eu nem água conseguia comer. Eu chorava porque eu tinha fome e quando eu ia comer não entrava. Foi uma gestação muito complicada, entendeu? E a pessoa vendo que você estava daquele jeito, ainda estava tentando se recuperar do que você passou, aí vem com uma palavra ruim de destruição, de tristeza. Poxa, eu sei que eu estou acabada, eu sei que eu estou gorda, que eu estou barriguda, que eu estou feia, mas não precisa me dizer não, me deu uma palavra de vai passar. Essa fase vai passar, você vai conseguir emagrecer. Você vai dar conta. E por falta de sabedoria destrói assim a gente por completo, sabe? Eu cheguei a dizer assim, eu não vou sair não, estou morrendo de vergonha. Vixe, parece que eu estou grávida de novo. Uma vez eu saí da igreja e logo no início mesmo. E com minha barriga, e ela foi de gema até os 3 meses, então ela cresceu muito, ela ficou muito grande. E Heloísa é gorda, era gorda. Você vê, Heloísa nasceu gorda, então a barriga. E quando eu tive Heloísa, a barriga ficou muito inchada ainda. Daí foi cesárea, meu pai. Cesárea demora mais ainda para diminuir. Porque de Samuel, minha barriga não chorou. Já de Heloísa, não, parece que quer sair de mim. E eu indo para casa e passou um amigo dele, tá grávida de novo. Eu já vim para a igreja, mulher, eu não queria nem vir. Aí você passa, a pessoa vê você com o bebê no colo e vê que você está grávida de novo, vendo o bebê recém-nascido. Eu olhei assim, aí eu olhei para o Mano Santo, porque o homem já convive tanto, né, que já sabe como eu sou olhada. E eu olhei assim de canto, quer uma carona? Eu quase vim aqui pro carro. Não, eu vou caminhando mesmo. Com raiva. Aí eu disse, bora, mulher, não sei o que. Aí veio o carro. Aí eu disse, olha, não me machucou, mas tá bom, deixa pra lá. Depois eu vou correr atrás, vou pra academia. E eu tô fazendo, tô tentando, no ar o que dá. E a gente tem que mudar nossas palavras, a gente vive de acordo com o que a gente fala. A gente vive de acordo com o que a gente fala, a gente não pode deixar uma palavra de nossa vida, não. Abra lá sua Bíblia em Lucas, eu estou terminando já. Abra lá em Lucas, capítulo 1, versículo 11 e 20. Quem achar aí, leia, por favor. Lá tentar o meu lado. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, do 11 ao 20. Lucas capítulo 1, versículo do 11 ao 20.
capítulo 1, versículo do 11 ao 20. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor e ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, para retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os descendentes e os desobedientes à sabedoria do justo, para deixar o povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhes transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Veja, gente, um anjo apareceu para Zacarias. Você já viu um anjo? Eu já vi gente dizer que já viu um anjo, né? Eu não vi um anjo assim, não, gente. Eu já vi assim, tipo, uma pessoa, né? Eu não sabe explicar direito como é. Mas você veja, um anjo apareceu para Zacarias e foi trazer uma boa notícia para ele, não foi? Que o Senhor ia dar um filho, né? E que ia ser abençoado, que e tal. E falou maravilhas para ele. Zacarias, sem freio na língua, falou o quê? Como pode eu, depois de velho, minha mulher ter um filho? Gente, um anjo. Ainda mais Gabriel. Nessa hora eu estava lendo, eu ri, né? Eu disse: Zacarias foi brigar com o anjo. A gente às vezes fica orando, pedindo para Deus: Senhor, fale comigo, né? Fale comigo, Senhor. E quando Deus fala, a pessoa não acredita. Diga. Ele não teve freio na língua dele, por isso ele ficou o quê? Mudo. Imagine se quando você já fala e você ficar mudo até o filho nascer. Olha aí. Diga, que coisa. Não poder falar. Uma pessoa que já é acostumada a falar, quando você nasce mudo, tudo bem, você já não fala bem, mas quando você já é acostumado a falar, e você fica sem a voz. Porque não teve freio na língua. Por isso. A gente tem que frear a nossa língua. Já pensou, se a gente fosse parar para Deus é misericordioso, porque se a gente fosse parar para pensar, quando o irmãozinho passar aqui por nós, é Pai do Senhor. A língua ficou muda, por quê? Porque a gente fala besteira. Aí às vezes eu vou deixar você mudo, você não falar besteira. Aquela pessoa que chegou pra você e disse: você é uma derrotada, você está bagaçada, você está isso, você está aquilo, aí passa por você e fala com você, ela vai fazer o quê? Não vou falar não. Eu moro num lugar que você não imagina. Tem uma mulher aqui, eu sou misericórdia, eu devo orar por ela todos os dias. Acho que ela é o meu espinho na carne. Eu tenho que orar por ela, porque quando eu passo nela, eu falo: bom dia, bom dia. E assim mesmo, bom dia. Forçando para falar: bom dia, mulher, Jesus abençoe. E quando eu olho para trás, ela já está com bigorna para mim. Eu não vou deixar o meu dia ser destruído por causa disso. E é assim que eu tenho vivido. E foi justamente essa mulher que Deus botou para provar esses dias, viu? Deixa eu falar. Quando eu estava fazendo essa mensagem, né,
faz pesquisa. E numa dessas pesquisas eu vi uma história que eu achei muito interessante. De um jogador e um prisioneiro. O jogador, ele era muito famoso, ele jogava numa liga. Na liga de um time lá, de futebol. Só peguei a história para contar para você ter ideia do porquê, né? E quando ele foi entrevistar ele falou, você é tão bom, né, na liga no que você faz, o que me motivou a fazer parte da liga, não sei o que, aí ele foi e disse, olha, porque quando eu era criança, o meu pai sempre jogava comigo e dizia assim, garoto, se você continuar desse jeito assim, arremessando a bola, você vai fazer parte da liga. Ele disse que cresceu ouvindo isso. Garoto, se você continuar jogando a bola desse jeito, aí arremessando desse jeito, você vai fazer parte da liga. E ele disse que cresceu e fez parte da liga. Porque ele ouviu o pai falando isso com ele, né? Ele ouviu. Aí o outro já dizia assim, a sua história é parecida com a minha. Só que, uma mudança. Se eu cresci ouvindo meu pai dizendo que eu ia ser derrotado, que eu não ia conseguir nada, que eu não ia dar pra nada, e que um dia eu ia ser preso. E hoje está aqui eu preso. Veja, duas histórias. Um, palavra de derrota. O outro, palavra de vida. Você vê como as palavras influenciam a nossa vida. Você vê como as palavras de um pai e de uma mãe influenciam na vida de um filho. Eu sempre, quando eu vou orar, eu uso né, porque acontece comigo, né? Aí você pode pensar vocês. Eu sempre oro, coloco a mão em Samuel e Luiz e digo, você vai ser poderoso nessa terra. Você vai ser abençoado. Eu sempre oro. E eu já cheguei a repreender pessoas e chegar para o meu filho e falar a palavra de Deus. Ele está arrependido em nome de Jesus, meu filho é do Senhor. Já repreendi. E é isso que a gente tem que fazer, porque as palavras que são lançadas, ela tem poder. Entendeu? Ela tem poder. E Zacarias falou o que, gente? Nas palavras de Zacarias. Se eu me encontrar com Zacarias, eu vou perguntar, mas você é doido, gente? O anjo foi lhe dar palavras de bênção, foi lhe dar uma palavra, dizer assim, olha, sua geração, você vai ter uma geração que vai ser poderosa. Você vai ter uma geração que vai abrir caminho para o nascimento de Cristo. Aí você vai dizer, eu já sou velho, não tem como, rapaz. Fique calado, meu filho, receba a bênção, pelo amor de Deus. Como é que você vai dizer isso? Muitas das vezes a gente perde as bênçãos porque a gente abre a nossa boca, não freia ela, a gente perde as bênçãos, gente. A gente perde a bênção. Às vezes Deus tem algo tão grande preparado para nós e a gente abre a boca, diz para alguém que não era para contar o que Deus ia fazer na nossa vida. Aí não acontece. Aí acho que não acontece e é lá na frente. Deus vai fazer o que? Vou ter que fazer com que essa pessoa crie mais para poder dar ela, seja mais preparada. Porque se eu der agora, ela vai destruir. Aí tem que ter cuidado com as nossas palavras. Os discípulos no barco. Com Jesus, gente. A mesma coisa lá. Com Jesus. E com medo. Não é, você não está vivendo isso hoje. Com Jesus. Batendo com medo. Falando besteira com Jesus do lado. Diga. Mestre, não te importa que morramos, não quer parar. Com Jesus. E eu quero que entre na sua cabeça. Para vocês nunca mais. A gente nunca mais falar uma palavra que vem trazer derrota para a gente, não. Nós somos o povo eleito. Nós somos o povo que Jesus pagou um preço na cruz por nós. Como é que a gente vai ter problema de ansiedade? Por causa de uma palavra gerada atrás, já passou. Foi no tempo da ignorância. No tempo que a gente não conhecia Cristo, que a gente não tinha o Espírito Santo. Hoje a gente não pode não carregar mais essas palavras no nosso coração, não. Aí Madalena, né? Mas já cheira mal, tem 4 dias. Jesus dizendo, eu vou ressuscitar, e ela preocupada porque está fedendo. Tem vários exemplos na Bíblia, se a gente for pegar, né? Tem vários exemplos de pessoas que Jesus falando que vai fazer através da palavra e a pessoa duvidando. Quantas vezes eu e você tem duvidado da palavra de Deus, né? Quantas vezes o Senhor tem dito, eu vou fazer, eu vou dar, vai acontecer, e você, será? Mas será, Senhor? Mas será, Deus? Mas
Mas será? E tudo será, tudo será? Esse dia eu cheguei, Senhor, me perdoe, porque eu vou perguntar o porquê. Minha irmã, ela estava grávida de já 9 meses, foi do bebezinho dela, gente, a coisa mais linda nesse mundo. Tudo arrumado, esperando o bebê. E quando foi na hora do parto, o bebezinho dela morreu. Assim, gente, eu fiquei destruída, eu fiquei acabada, eu chorei semanas, porque ela tinha um sobrinho, né, um filhinho, um homem que ela estava. Ela tinha perdido um no começo, quando ela casou. Ela perdeu 7 meses, também morreu na barriga. Então ela já tinha um trauma. E Deus abençoou ela, teve um câncer, Deus curou, ela não podia ter filho, o médico queria arrancar útero, tudo e tal. E como a gente já era cristã, a gente entendia, então a gente dava guarda de conforto para ela, né? E ela conseguiu superar aquela. E quando foi essa agora, foi pior, gente, ela viu, ela trocou, ela botou a roupinha, por negligência médica, forçaram um parto que não era para ser. Em vez de fazer cesárea, forçaram um parto normal, e o cordão umbilical do bebê saiu antes e o bebê ficou sem oxigênio. Aí como é que você vai salvar um bebê, vai fazer uma cesárea, se tem todo o preparatório ali para a cesárea, tem que botar a parede, tem que dar anestesia, não deu tempo. Quando o filho dela nasceu, não saiu morto, coisa mais linda do mundo. E ela está lá, acabada, destruída, aí a gente veio dizer o que para ela? Minha irmã, Deus sabe o que faz, às vezes vai aparecer seu filho só na barriga, mas tenta dar uma palavra de Deus, você sabe a dor que ela sente. E às vezes tem gente que ainda chega com palavras de derrota, num momento difícil como esse. Ah, mas você já não tem um amigo, o outro não faz diferença, faz, gente. Ela carregou por 9 meses. Quem é mãe sabe como vai carregar um bebê por 9 meses, esperar para ver o rostinho, né? O sacrifício que a gente, a angústia que a gente carrega, porque em todo momento a gente carrega angústia. Ai, será que aconteceu alguma coisa com o bebê? Se não mexe, será que está bem? Se e conversa para mexer, mexe. Porque eu fazia isso com a Heloísa. A Heloísa era muito preguiçosa para mexer na barriga. E quando ela não mexia, eu ficava, ai, Heloísa, mexe. Quando eu fui a última vez para consulta com ela, a médica não conseguiu ouvir o coraçãozinho dela. E já olhou para mim assim, assustada, a médica, e bora mãe para ela voltar à sala e mexeu de aparelho na minha barriga, e mexe para lá, mexe para cá, e já estava doendo, já estava quase chorando, porque estava doendo. E a Heloísa sem querer, porque a Heloísa ela não encaixou. Porque como a placa dela ficou na saída do útero, a placenta, então ela não encaixou, não tem como encaixar. Ela ficava tipo numa bacia. Não tem lugar para encaixar, quando você botar água numa bacia, ela fica. A que faz todos os exames da Heloísa era difícil, até da cabecinha, então eu não parava. E se a pessoa chega assim e diz uma palavra de derrota, de tristeza, é muito difícil. É por isso que a gente tem que saber o que a gente vai falar. Se você não quer que uma pessoa fale uma palavra de derrota, você não fala para outra pessoa. E se você pensar em falar, porque não, eu tenho frio na língua. Eu quero falar, minha carne quer falar, mas eu não vou falar. E é isso que eu quero que os irmãos entendam. A gente pode salvar uma vida, mas pode destruir. Foi o que aconteceu, né, com o jogador e o prisioneiro. As nossas palavras não podem ser incoerentes. A boca do cristão não pode ser incoerente, não pode sair duas coisas. Não pode ser uma fonte que joga duas águas. É uma água só, é palavra de bênção, bênção e bênção. Não é que as pessoas venham e digam ao contrário, a sua boca não sai só palavra de bênção. Bênção mesmo. Ah, bênção. Ah, bênção. Só bênção, só bênção, só bênção. Só bênção, só bênção, só bênção. Estou com sono? Ainda tem isso aqui tudo para falar. E agora? E agora? Será que o irmão vai aguentar? Eu até brinquei com o Anderson. Eu disse, o Anderson, o discípulo é a cara do pastor. O que eu posso fazer? A igreja é a cara do pastor. Eu gosto de pregar muito, então eu vou pregar também. E ele vai ter que me ouvir, porque quem está com o microfone sou eu. Eu que tenho o poder da palavra aqui, gente. Então vocês vão ter que me ouvir até o final. Agora eu espero que vocês ouçam e guardem. Ouçam e guardem. Eu sei que dá sono, né? Aí a gente fica querendo dormir, mas a gente vai falar também da síndrome da mandíbula travada. Por que você botou síndrome? Não, é porque é para deixar, né, assim, mais tchan, sabe? Só para enfeitear mesmo.
o silêncio nem sempre é um sinônimo de sabedoria. Às vezes é de omissão. Às vezes a gente se cala, né, e diz, é sabedoria, eu fiquei calada porque eu fui uma mulher sábia, um homem sábio. Eu fiquei calada porque eu fui uma mulher sábia. E às vezes não é. Às vezes era para você ter falado, às vezes era para você ter dito. Às vezes era para você chegar e dizer, ó, é assim, 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 tá errado, isso não pode. Aí às vezes você diz, não, foi sabedoria, eu vou falar. E a pessoa vai fazer a mesma coisa. Às vezes aquilo até leva a pessoa para um caminho diferente, porque você teve a oportunidade de falar e você não falou. Você ficou em silêncio no momento que era para falar. Tem pessoas que saem da igreja e se desviam porque ela não ouviu uma palavra dura às vezes. Tem gente que necessita ouvir uma palavra dura, gente. Tem gente que a gente não tem que passar a mão na cabeça, não. Tem gente que é difícil. E às vezes se desvia do caminho do Senhor, do propósito, porque a gente não falou. Aí às vezes quando a gente fala que é de Deus, você vai falar que é de Deus. Mas quando é de Deus é para você falar, não é seu não. Porque quando é seu, machuca. Mas quando é de Deus, o Espírito Santo vai e prepara o coração da pessoa. Entendeu? Ele prepara o coração da pessoa e diz, olha, eu estou falando com você. Para você mudar. Para isso, para aquilo. Um exemplo é Eli. Eli, gente, ele travou a mandíbula dele. Não foi. Não era para ele falar. Ele não falou, ele não corrigiu os filhos dele. O povo tudo reclamando dele, dos filhos dele, porque estavam desviando a oferta do templo, estavam abusando das mulheres do templo, estavam esbagaçando o templo do Senhor. O povo tudo reclamando e ele fez o quê? Você for ler a história dele, ele ficou calado. Falou assim, mas falou com firmeza. Ele era um sacerdote, ele era responsável pela santidade do templo. Os filhos dele também. Mas ele travou a mandíbula, o que aconteceu? Toda a geração dele foi exterminada. O filho dele foi morto e ele recebeu a notícia e morreu também. Caiu da cadeira, teve uma morte trágica. Ele caiu da cadeira e morreu. Por quê? Porque ele travou a mandíbula, ele não falou, não era para ter falado. Assim na nossa vida, a gente, o meu filho fez uma coisa errada, eu não vou corrigir meu filho. Uma mãe tem que corrigir o filho o tempo todo, a gente não pode passar a mão na cabeça não, porque a gente sabe o mundo como é. E às vezes tem mãe que, não, filho, não, meu filho, na hora que é para falar a verdade, você tem que chamar e dar uma dura. É assim, tá errado, tá errado, tá errado. É por aqui, meu filho, ó, é por aqui. Se você for por aí, você vai ser destruído, você vai ser derrotado. Venha por aqui, que aqui você vai crescer, aqui você vai. É assim que a gente tem que viver. Ele destruiu a geração dele por causa que ele não falou, ele tem que ter falado. Ele tem que ter corrigido os filhos na hora que era para ter corrigido. Não, ele deixou os filhos fazer o que queria. E Deus foi lá e o outro caso foi de Jonas. Jonas ainda foi. Ele travou a mandíbula não. Ele não quis mesmo, né? Porque ele não quis ir mesmo. Deus mandou Jonas, vai lá em Nínive, para pregar para aquele povo, que eu vou libertar aquele povo e tal. E Jonas fez o que? Ele desviou o caminho, botou em perigo a vida dos outros. O barco queria matar o povo dentro do barco, mas ele, na hora ele não falou que era ele que estava trazendo a destruição dos marinheiros ali, né? Eu só me joguei no mar e pronto, mas me disse que era ele o problema. Nem foi fazer o que Deus mandou e nem disse que o problema era ele. Era para ter dito, eu me joguei no mar, que o problema sou eu. Eu não fiz a vontade do Senhor, então por isso está acontecendo isso. Às vezes a gente deixa de falar com medo também de dizer que nós estamos errados. Às vezes a gente deixa de falar com medo do que as pessoas vão dizer. Tem momentos que você vai precisar falar. E tem momentos que você vai precisar se calar. A gente não pode deixar de falar o que Deus está mandando de falar. E o terceiro ponto e último é a voz da sabedoria. As nossas palavras, ela tem que ter fé. Ela tem que ter fé. Não adianta ser dita só por dizer não, tem que ter fé. A voz da sabedoria é cheia de fé. A voz da sabedoria ela é bem pensada. Você tem que pensar antes de falar.
Ela tem que ter fé e ela tem que ser pensada. Você tem que saber o que é que você vai dizer, para não machucar e não trazer destruição. Uma história pode tirar outros casos, mas eu prefiro pegar a história de Abigail. Abigail, ela foi uma mulher sábia, ela teve uma sabedoria. Quando ela ficou sabendo que Davi ia lá, ia destruir, né, a família dela, ia matar todo mundo, cego, tudo, por causa do marido que foi tolo. Abigail fez o quê quando ficou sabendo? Foi ao encontro de Davi, às pressas. Quando ela avistou Davi, se prostrou aos pés de Davi e disse: meu Senhor, a culpa é minha. E ela intercedeu pela família dela. Intercedeu pela família dela. Ela foi uma mulher sábia? Ela foi. Que ela foi lá e disse: meu Senhor, a culpa é minha, ó, a culpa é minha, perdoe minha família. Fica minhas palavras, né? Perdoe minha família, deixa que a gente viva. E Davi vendo, né, aquela mulher, a sabedoria daquela mulher, e deixou a família dela viver. Será que a nossa boca tem saído palavras de bênção ou de maldição? Lembre-se, as palavras ela têm poder de cura e ela tem poder de destruir. Toda vez que você for falar uma coisa, gente, eu já terminei a conclusão. Espere só mais um pouquinho. Toda vez que você for falar algo que não é para falar, você lembre, vai trazer bênção ou vai trazer destruição? Vai trazer derrota ou vai trazer construção, edificação? Toda vez que você for falar e dizer: ah, Senhor, será que essa palavra vai trazer bênção? Não seja igual a Zacarias, não fique falando tolice, não seja igual a Eli, não traga muito na hora que tem que falar, não. Né? Seja igual a Abigail, palavra de sabedoria. Quando você puder resolver um problema e for do Senhor, vá lá, resolva. Eu tenho certeza que a pessoa, se estiver passando por um momento difícil, e você chegar com uma palavra de edificação, ela vai ser liberta. As palavras, ela têm poder e devemos usá-las com sabedoria e responsabilidade, buscando sempre construir e edificar, tanto para nós quanto para os outros. É isso que eu queria deixar para vocês. As palavras, ela têm poder. E ela pode destruir e ela pode construir. Eu espero que essa palavra os irmãos tenham recebido. Amém. Foi uma palavra que Deus falou muito comigo, né? Antes de falar com você, o Espírito fala com a gente primeiro. Ele prova a gente primeiro. Ele coloca situações para ver se você está preparada mesmo, se você travou sua mandíbula, ou se você falou na hora que tem que falar. Eu vou dizer: Senhor, quando o Anderson me falou do pastor, que o pastor ia me botar para pregar, eu não estava orando para Deus que eu queria fazer algo, eu só me imaginava que ia pregar. Eu disse: eu não sei pregar. Eu não sei, Deus, eu não sei nem me expressar, gente. Gente, por incrível que pareça, eu estava tão nervosa. Mas aqui eu não estou mais, eu estou sentindo uma calma, meu coração não está nem acelerado. Deus é tão maravilhoso. Porque todo dia eu dizia: meu Deus, olha, tudo que eu ia fazer na minha casa, eu via o pensamento que você vai pregar. Ai, meu Deus. Eu já ficava nervosa, ai, meu coração. Aí todo mundo que vai pregar, você quer pregar? Eu mulher não vai muito, eu estou nervosa, pelo amor de Deus. Mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu só quis cumprir o que a Bíblia diz para a gente, né? Para a gente não ser tímido, ainda mais de falar da palavra do Senhor. O Senhor tire toda a minha timidez, se for para falar a tua palavra, que me use. E que envie pessoas que precisam ouvir essa palavra. Se tiver 2, 3 pessoas, essas 3 pessoas que precisam ouvir. Né? E eu louvo o Senhor e agradeço a oportunidade em nome de Jesus.